Deixe seu nome nos comentários para ser incluído na lista de oração. E também não esqueça o like, é muito importante para o crescimento do canal e a divulgação do vídeo. Curtam o vídeo, se inscrevam e aproveitem o conhecimento do nosso querido Divaldo Franco. Queridos irmãos e irmãs, que constituem a mesa diretora dos nossos trabalhos, senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. O notável psiquiatra, neurologista e fundador da psicologia analítica, Carl Gustav Jung, estabeleceu que o homem e a mulher não podem sobreviver se a sua vida não tem um sentido. Ao enunciar este pensamento admirável, o extraordinário Jung completava o pensamento do pai da logoterapia, Viktor Frankl, que havia estabelecido a necessidade de a nossa vida ter um sentido existencial. Sempre lutamos para que a nossa existência faça-se coroar pelo êxito, pelo triunfo em nossos empreendimentos, que chamaríamos de a conquista da felicidade. Nada obstante, sempre quando atingimos uma meta, experimentamos a euforia imensa do êxito, que dá lugar a uma outra meta que temos adiante programada, porque o ritmo da vida é num crescendo na direção do infinito. E Jung dizia: é necessário encontrar um estado luminoso, o que equivale dizer, na linguagem de Jesus Cristo, encontrar o reino dos céus, cujas fronteiras indimensionais estão no mundo íntimo da criatura. E Viktor Frankl, depois de haver transitado por vários campos de concentração, de extermínio e de trabalhos forçados, e haver logrado sobreviver ao Holocausto judeu, estabelecer que é necessário que a nossa vida tenha por meta o serviço, que nos constituamos elementos úteis à sociedade. Como bem asseverou uma pensadora Rosa Cruz, aquele que não vive para servir, ainda não aprendeu a viver. Dentro dessa colocação, a evolução antropológica proporcionou ao ser contemporâneo a grandiosidade das conquistas tecnológicas. Em quase 7.000 anos de cultura, de civilização e de ética, o ser moderno contempla as estrelas e deslumbra-se com a orquestração das Via-Lácteas no infinito. Mas, ao mesmo tempo, o físico quântico, fascinado pelas doutrinas concepcionistas, penetra nas micropartículas para estudar a lei das probabilidades e entender a realidade da vida. Esta verdadeira saga, a saga da evolução, da conquista horizontal do conhecimento, não se fez corresponder pela extraordinária verticalidade do amor, que tem arrancado a criatura humana do seu primarismo, da agressividade, dos instintos de preservação da vida, das manifestações fundamentais do existir, comer, dormir, procriar,
para os sentimentos de nobreza da solidariedade, do amor, no seu sentido mais excelente. E, por consequência, as várias áreas da ciência que diminuíram as dimensões do infinito e transformaram a Terra numa aldeia global, segundo a colocação de determinados veículos da comunicação midiática, não logrou encontrar a sua iluminação. Este ser humano não alcançou realmente a paz e apresenta-se às vezes belicoso, agressivo, violento, aturdido, como os seus avoengos de épocas muito recuadas. Que é que tem acontecido com a criatura humana? Podemos deslocar-nos da Terra de um para outro lugar, com a velocidade supersônica. Acompanhamos ao vivo as manifestações da natureza, nos seus fenômenos sísmicos desastrosos, ou as grandiosas luminescências da aurora boreal ao vivo, in loco, através da cibernética, do iPad, do telefone, das comunicações pelo computador, mas não temos a coragem de fazer a observação do sentimento da solidariedade. Viajamos em bólides espaciais e saímos da Terra, aluniçamos, mandamos astronaves na direção de Marte e de Júpiter, e acabamos de enviar há menos de um mês uma outra belonave na direção de uma galáxia próxima, na expectativa de chegarmos a Júpiter por volta de 1916, para podermos estudar o processo da origem da Terra. E, nada obstante, temos a coragem de fazer a viagem interior, a fim de perguntarmos-nos: quem sou eu? De onde vim? Para que estou aqui? Qual é a finalidade existencial da minha vida? E em razão dessa ignorância dos objetivos psicológicos, dos sentidos essenciais da vida, vivemos armados uns contra os outros, quando deveríamos viver amados uns pelos outros. Esse caos, naturalmente através da herança do nosso inconsciente coletivo, resulta em uma sociedade paradoxal, em que as denominadas nações ricas contemplam a desgraça das nações pobres, como a área do Sudão e daquela parte da África, em que a maior seca dos últimos 100 anos devora vidas a cada momento, estioladas pela fome, pelas lutas étnicas, do poder temporal, ameaçando 3 milhões de pessoas, de morte imediata, pela falta de grãos, pela ausência de água, mas, sobretudo, pela ausência de misericórdia e de amor. Porque a Terra possui recursos inimagináveis e a tecnologia pode promover o homem para poder erguer celeiros e multiplicar grãos, a ponto de fazer que a fome fuja envergonhada dos nossos arraiais. Entretanto, predomina em a natureza humana esse câncer, conforme definido pelo egrégio codificador do Espiritismo Allan Kardec, que é o egoísmo, o mais terrível inimigo da criatura humana. E, em consequência, o turismo das diversões, as alegrias de mentira, as fugas psicológicas para as drogas ilícitas, o sexo desregrado e as ambições desordenadas constituem
o nosso mecanismo de alta realização fugaz, porque de imediato retornamos ao mesmo estado de angústia interior, sendo a nossa cultura e esta civilização a cultura da depressão, do transtorno e distúrbio do pânico, das enfermidades degenerativas como as síndromes de Alzheimer e de Parkinson, ou os processos perversos das neoplasias malignas, quando não dos transtornos de natureza psiquiátrica. Porque a criatura humana, que possui uma inteligência tão brilhante, que é capaz de transformar pântanos em jardins, desertos em pomares, ainda não se resolveu pela transformação interior de ser o homem integral, aquele ser que pode possuir a verdadeira felicidade, se basta para isso a mudança de foco existencial, tirar a direção do imediatismo do prazer para o sentido psicológico, para a proposta de natureza útil, ao invés de utilitarista, generosa, ao invés de consumista, adquirindo então a paz e a verdadeira plenitude. Os estudiosos de comportamento, psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, teólogos, sociólogos, indagam por que os últimos anos do século passado e os primeiros anos deste século podem ser celebrados como os das violências mais terríveis, depois que vivenciamos as tragédias da Segunda Guerra Mundial e daquelas outras localizadas em número de 69, segundo os dados da Unesco, porque a criatura humana, neste momento, apresenta-se depressiva. Existe na Terra, segundo a Organização Mundial de Saúde, neste momento, 250 milhões de pessoas depressivas. E em cada 11 minutos nos Estados Unidos, alguém suicida-se. 90% com armas de fogo. E para cada uma dessas pessoas que se suicida, 100 realizam tentativas, não se considerando o alcoolismo, que toma conta das nações nórdicas, que toma conta dos espaços emocionais da sociedade, ao lado do tabagismo transformado em elegância e em bengala psicológica para fugir-se do medo e diminuir-se a preocupação. Por quê? É a grande interrogação que fazem aqueles que estudam o comportamento humano e chegaram a uma conclusão profundamente lamentável e materialista. 3 fatores erguem-se para explicar essa tragédia do cotidiano, particularmente a depressão e o transtorno do pânico, ou a síndrome do pânico. Esses 3 fatores são a solidão, a ansiedade e o medo. É óbvio que o medo faz parte do nosso cardápio existencial, nas megalópolis, nas metrópoles, nas cidades, nas vilas, nas aldeias. Somos uma sociedade que tem medo. Medo de perder o emprego, medo de assalto, medo de estupro, medo da doença, medo da morte, medo de relacionamentos fracassados, medo de amar. O extraordinário psicólogo norte-americano Rollo May asseverou com propriedade que nós temos medo de amar. Logo concluindo, eu amar para aprisionar-me e ser vítima da infidelidade, da ausência de valores morais do outro,
como se a sociedade devesse ser medida pelos fatores degenerativos e não pelos valores éticos. Esta sociedade que tem medo, naturalmente introjeta conflitos, e esses conflitos vão contribuir na massa encefálica, produzindo nos neurônios cerebrais a intermitência das neurocomunicações e a ausência de determinados neuropeptídeos encarregados de produzirem a harmonia e, acima de tudo, a alegria de viver e a afetividade. Mas, de imediato, aparece um outro fator, a ansiedade. Somos uma sociedade eminentemente ansiosa. Estamos aqui ansiosos que isto logo termine, para irmos a lugar nenhum dentro de casa, localizarmos na televisão a tragédia do cotidiano, a agressividade, a sexolatria, o desvario, as célebres fofocas das celebridades, comprazendo-nos na sua desgraça, no derruir das suas ilusões. E a ansiedade vem corroendo-nos intimamente pela facilidade que temos de estar em todo lugar ao mesmo tempo, em lugar nenhum, como é muito comum com os aficionados da televisão, que varrem os 150 canais, incluindo os pagos, à busca de algo que o próprio indivíduo não sabe o que é, a ansiedade. Mas se nós lermos uma obra memorável do século passado, escrita por um piloto, Antoine Saint-Exupéry, O Pequeno Príncipe, ali notaremos também um pouco de ansiedade. Quando ele disse: tu dizes que vem às 4, eu te espero desde as 2. A ansiedade é um fenômeno eminentemente natural. Quando aguardamos uma notícia, boa ou má, quando esperamos o resultado de uma ação, positiva ou degradante, quando desejamos conhecer alguém para amar ou a quem detestamos para evitar. A ansiedade é normal, porque ela caracteriza a busca, a necessidade de um encontro do porvir, que logo mais será o acontecido e o passado. Mas quando essa ansiedade nos tira a tranquilidade, dá-nos excesso de batimentos cardíacos ou diminuição dele, colapso periférico com sudorese enregelada, trata-se de um transtorno psicopatológico. Então a ansiedade é perversa. Eu recordo-me que oportunamente, numa cidade do sul do país, estava preparando-me para a conferência anunciada. E por hábito, chego ao recinto uma hora antes para conviver, porque gosto de amar, assinar um autógrafo, apertar uma mão, um sorriso. Quando se me acercou um senhor profundamente ansioso, o seu olhar, a expectativa, e fez uma pergunta com um tom de rudeza na voz: a que horas vai começar a conferência? Eu olhei discretamente o relógio e disse-lhe: dentro de 1 hora. Mas, seu Divaldo, só falta 1 hora para começar a conferência. Ao que eu lhe redargui suavemente: não, senhor, ainda falta 1 hora. Ele então voltou à carga: e vai começar no horário? Eu não sei, eu já cheguei. O senhor pergunta ao responsável. Ele saiu e eu notei que era um ansioso. Quando menos esperava, retorna o cavalheiro: seu Divaldo, só falta meia hora. Eu digo: não, senhor, ainda falta meia hora. E será que vai começar na hora? Eu espero que sim. E ele saiu. Continuei ali com as pessoas gentis que chegavam. E por terceira vez veio o homem e disse: mas, seu Divaldo, só faltam 15 minutos. Como eu sei que todo ansioso tem medo da morte, porque ele morre de véspera. É como o peru de Natal. Então eu sorri e perguntei-lhe: o senhor sabe
Quantas pessoas morrem por minuto? Não, senhor. Segundo estatísticas norte-americanas, em cada minuto morrem 7.500 pessoas. O senhor imagina, ainda faltam 15 minutos. Multiplique 7.500 por 15 e é capaz de nem ter a conferência, porque todos iremos morrer. Ele disse, ave, eu disse, César. Ele saiu e eu me tranquilizei que estava livre do homem. Chamado à mesa, sentei-me defronte dele. Comecei a falar às 8h10. E no momento em que eu olhei o auditório e o olhei, ele segurou a minha com a sua vista, lentamente ergueu a manga da camisa, olhou o relógio, me olhou, eu também olhei para o meu, e se haviam passado 5 minutos. Então eu fiquei com pena dele. Eu disse, coitado, ele ainda vai olhar 13 vezes, porque uma conferência tem uma praxis, a apresentação do tema, discussão e conclusão. E normalmente uma conferência faz uma abordagem entre 60 e 70 minutos. Mas não olhei mais. Ao terminar a conferência, ele subiu ao palco, deu-me um abraço, para minha surpresa, e disse, mas, seu Divaldo, o senhor fala, hein? E eu lhe perguntei, mas, por acaso o senhor jamais escutou algum orador mudo? Eu fui convidado para falar. Bem, mas o senhor extrapolou. Falou mais de 2 horas. Eu disse, não, senhor. O meu relógio é suíço, fabricado em Foz do Iguaçu e vendido em Ciudad del Este. Mas ele funciona. Eu falei exatamente 70 minutos. Não, seu Divaldo. Eu digo, olhe, por favor, são 9h20. Eu comecei às 8h10. Bem, seu Divaldo, é verdade, mas parece que o senhor falou várias horas. Ele pôs a mão no ombro com gentileza e disse, é porque o senhor não estava prestando atenção. O senhor estava tão ansioso que eu acabasse logo. Não, seu Divaldo, eu até que prestei atenção. Então eu resolvi dar-lhe o golpe de misericórdia. Pois não. E qual foi a parte da conferência que o senhor mais gostou? Tudo! E de outra vez fale menos. E foi embora. Então é ansiedade. É uma ansiedade patológica. Nós estamos no lugar simbolicamente, porque a nossa mente, a nossa imaginação, o nosso self, não está onde se encontra o ego. Perdemos esse contato de fruir, de viver cada momento da nossa vida. A sabedoria consiste nessa fruição. Já que eu estou aqui, eu irei aproveitar para viver intensamente este momento em que estou aqui, ao invés de estar conjecturando a respeito do que pretendo fazer, do que talvez não aconteça, ou imaginando uma desgraça que, por certo, não iria acontecer, mas nós atraímos e acontece. Então, a ansiedade, segundo esses estudiosos, é o segundo fator. E o terceiro seria a solidão. Hoje, o planeta terrestre tem aproximadamente 6 bilhões e 250 milhões de criaturas humanas solitárias. Solitárias a 1, solitárias a 2, solitárias na multidão. Porque nós nos encarceramos nos nossos conflitos, e mesmo na área da afetividade, quase sempre, com as exceções compreensíveis, são 2 solidários problemáticos que se encontram apenas para estar junto, mas não serem solidários. Só existe solidão, porque não há solidariedade. Na hora em que nós nos abrirmos à solidariedade e formos a outrem, que pode ser o próximo, mais próximo de nós,
ou aquele próximo que está remotamente, física, distante de nós. Então é necessário que nos abramos não mais a esse sentimento de buscarmos alguém para esperar que o outro seja aquilo que nós não logramos ser. E por isso, a maioria de nós está esperando a pessoa ideal. Eu tenho uma amiga de quase minha idade, só que ela avisa que tem 45 anos apenas. E ela sempre me diz: Divaldo, aonde está o homem ideal? Eu digo: procurando a mulher ideal. E por que vocês estão procurando e não acham? Porque se quer o outro, e não ninguém deseja ser o ideal para outrem, mas que o outro seja o ideal para as suas exigências, para as suas paixões. É óbvio que se não encontre esse denominado ser ideal. Mas qual seria o indivíduo ideal? Aquele a que nós amássemos. Aquele indivíduo masculino ou feminino que nos preenchesse o sentimento de solidariedade, de ternura, a quem nós pudéssemos dizer 1000 vezes quanto é bom te amar, e realmente abrir o coração e amar. E se ele for infiel, o problema é dele, ele que carrega a culpa, não somos nós. E se ele não nos amar, problema dele, porque o amor é como um perfume que impregna. O sol a cada instante beija o pântano e não fica apodrecido. O aroma da rosa é carregado pelo vento e impregna de agradável perfume tudo aquilo por onde passa. Assim é o amor. No momento em que nós nos resolvermos por amar, o medo, a solidão e a ansiedade cedem lugar à alegria de viver. Dizia a amigos que recentemente, estando em um lugar, chegou um amigo desses espalhafatosos. E quando eu fui passando perto, ele gritou alto: mas Divaldo, você está conservado em formol. As pessoas riram e eu também. Então ele respondia: há um equívoco, porque em formol são conservados os mortos. Eu estou conservado em alegria de viver. Aliás, você está com odor de formol, porque nós espíritas não somos vingativos, devolvemos a ofensa. E então eu saí sorrindo, e ele ficou procurando sentir o formol que eu estava devorando. A alegria de viver é o resultado exatamente da superação do medo. Os espíritos ensinam-nos: o pior que nos pode acontecer é desencarnar. Mas desencarnar nada mais é do que um fenômeno biológico. É o encerramento de uma etapa vibratória, um passaporte, que nos leva em harmonia com o patrimônio que acumulamos para outra dimensão da vida. Mas se nos acontece uma desgraça, Allan Kardec nos vai perguntar o que é uma desgraça. Será tragédia ou infortúnio? Será o resultado de um grande sofrimento? Mas isso não são desgraças. Esses são processos reparadores dos nossos débitos. Desgraça é afligir alguém, ser-lhe pedra de tropeço, constituir-lhe dificuldade na jornada evolutiva. Essa consciência espírita, que nos dá certeza inabalável do prosseguimento da vida depois da organização fisiológica, proporciona-nos imensa alegria de viver. Não há muito, quando eu completei 80 anos, eu recebi dos confrades espanhóis o convite para pronunciar a conferência do Congresso Mundial, que aconteceu no ano passado, na Espanha, em Valência. E então, com o convite na mão, eu reflexionei: Deus meu, eu estarei com 83 anos. Um homem de 83 anos estará relativamente gasto.
não terei condições de aceitar. Os amigos diziam que era um preito de gratidão, porque por lá eu passei durante a ditadura do generalíssimo Franco e realizemos conferências em subterrâneos às ocultas da polícia. E o movimento que se restabeleceu desde então culminava num congresso mundial. Sem ter ilusões, mantendo o sentido prático, eu deixei o convite à margem. Quando eu estou em Salvador, a benfeitora espiritual Joana de Ângeles, diariamente às 9h, com exceções, psicografa por meu intermédio uma mensagem. Já é um hábito de mais de 50 anos. Nesse dia, digamos, um mês depois daquele convite, ela veio, psicografou, e normalmente ela se afasta, quando no passado eu datilografava, e no presente eu então transcrevo no computador. Abandonei a mesa, virei-me para o computador e tive uma surpresa. Por primeira vez, ela estava ali sem ter se afastado. Eu achei curioso e fiquei surpreendido. Então comecei a digitar, e porque ela estivesse suavemente sorrindo, eu lembrei-me do convite. E perguntei-lhe, porque nem toda pergunta se faz aos espíritos. Ele disse: minha irmã, eu estou com uma dificuldade e gostaria de um conselho da senhora. Eu recebi dos amigos espanhóis espíritas o convite para proferir a conferência de abertura do Congresso Mundial. Ela perguntou quando? No ano de 2012. Desde agora, há 5 anos, aliás. Ela sorriu, olhou-me e disse: meu filho, aceite. Eu fiquei jubiloso, estou garantido até 2012. Eu estou garantido. E de imediato respondi: eu aceito, caso eu desencarne, eu irei em espírito tal. Mas estava garantido. Um mês depois, eu recebo um convite da cidade de Ponta Grossa, onde seria celebrado em 2012 o congresso de homenagem ao centenário do Centro Espírita Francisco de Assis. Eu estive nesta instituição desde 1954. E os amigos me diziam: para você não dizer que a agenda está cheia, estamos convidando com antecedência de 5 anos. Eu digo: meu Deus, eu estarei, um homem de 85 anos, uma idade provecta, para dizer uma palavra complicada. Eu estarei, em linguagem popular baiana, um caco, porque aos 85 anos eu não vou responder. E deixei para lá. Nesse ínterim, por segunda vez, a veneranda entidade escreve e para. Quando eu a vi parada pela segunda vez, então eu tomei uma atitude um pouquinho hipócrita. Adocei a voz e disse: minha irmã, os confrades são generosos. Imagine que os irmãos pontagrossenses do Paraná estão convidando-me para o centenário do Centro Espírita Francisco de Assis, em 2012, e eu não sei o que responder. Eu tinha certeza do que ela ia dizer, só que eu me enganei. Ela me olhou e disse: quando? 2012, de aqui a 5 anos. Meu filho, temos que orar muito. Eu então comecei a orar muito. Já venci o Congresso de Espanha. O ano 2011 já passou da metade. Daqui a 15 dias se acaba. E eu estou na expectativa, orando muito. Mas é esta certeza da imortalidade. Porque a Terra é a abençoada escola onde desenvolvemos os nossos valores ético-morais, onde desenvolvemos o Deus interno. Somos criaturas lucigênitas,
E estamos na terra não para sofrer, nem para pagar. Estamos na terra para processar valores, transformar cardos em parreiras floridas, espinhos em flores abençoadas, charcos em terras produtivas. Então o Espiritismo vem neste momento terrível da sociedade propor novos valores éticos e convidar as pessoas vitimadas por aqueles 3 fatores de natureza exógena, mas que não são os únicos, porque a psiquiatria demonstra que existem fatores endógenos para os problemas psicológicos e aqueles de natureza psiquiátrica. A hereditariedade, por exemplo. Alguém que é descendente de um depressivo tem 30% de probabilidades de ser depressivo também. Mas se ambos os genitores são depressivos ou esquizofrênicos, o seu descendente tem 70% de probabilidades de ser também esquizofrênico ou depressivo. O que equivale a dizer que o fator genético, hereditário, é definidor da nossa saúde mental, como da nossa organização fisiológica. E por quê? Porque o espírito, através dos genes e dos cromossomas, imprime no perispírito as suas necessidades evolutivas. E o devedor de hoje é o calceta de ontem. Aquele que expurga é o perturbador de antes. É natural que ele traga impresso na consciência e marcado na organização fisiopsíquica as necessidades evolutivas. Por isso, nascemos não nas famílias que gostaríamos, mas naquelas de que temos necessidade. Nascemos no meio social que é o melhor para a nossa evolução, porque amamos alguém tão longe e detestamos outrem tão próximo de nós, pelos vínculos da consanguinidade, porque a este devemos e àquele somos beneficiários. É necessário, então, realizar esse trabalho da lei de causa e de efeito, através do amor, modificando a estrutura da odiosidade para a fraternidade, para a compreensão. E se não lograrmos amar, o que é muito comum, pelo menos a entender, e isso podemos, a entender o outro, a dar-lhe o direito de ser como é, e a nós nos exigirmos o dever de sermos diferentes para melhor. Então, entre os fatores de natureza interna desses distúrbios destacam-se as enfermidades infecto-contagiosas, a tuberculose, a hanseníase, a AIDS e outras, mas também as sequelas dessas enfermidades, seus fatores internos e aqueles outros externos ou eventos exteriores, seus de natureza psicossocial, de natureza econômica, de natureza ambiental, e os 3 anteriormente citados. Mas enquanto a psicologia, departamento das doutrinas psiquiátricas, trabalha para a mudança desses fatores, o espiritismo, a ciência que estuda a origem, o destino da criatura humana e a sua natureza, esta doutrina que estuda as relações que existem entre o mundo espiritual e o mundo físico, vem dizer-nos que há outros fatores de natureza transpessoal, de natureza parafísica, a interferência dos espíritos em nossas vidas. Porque a doença é a manifestação da morbidez do doente. O que levou a Organização Mundial de Saúde a dizer que não existem doenças, existem
doentes. Pessoas há que estão sempre doentes, que mudam de doença e jamais estão livres de novas enfermidades. Por quê? Porque somos espíritos imperfeitos, devedores, mas isso não é negativo. Estamos na correnteza da evolução e logo mais seremos espíritos ditosos, porque nos aprimoremos, desenvolvemos esta luz interna do Cristo que está em nós, o Deus interno das tradições platônico-socráticas, e nos transformaremos em verdadeiros archotes de luzes, sem qualquer tipo de sombra. Então o Espiritismo vem dizer que a morte não interrompendo a vida, aqueles a quem odiamos ou a quem prejudicamos, e que nos não perdoaram, retornam, qual ocorre aqui na Terra, com esses que se comprazem em vingança, em ódios, em perseguições, às vezes aparentemente gratuitas. E as obsessões graçam. Mas as obsessões não são uma descoberta do Espiritismo. Se remontarmos à Bíblia, encontraremos o rei Saul, dominado por um transtorno depressivo bipolar. Ele saía da melancolia profunda para a euforia exagerada. E graças a Davi, que tange a harpa e canta o saltério, os salmos, ele acalma-se. E a humanidade vai ter, a partir daí, a primeira experiência musicoterapêutica da humanidade. Aquele jovem irá cantar para o seu rei, que o odeia, porque odeia-lhe a felicidade juvenil. Mas acalma-se com a presença desse psicoterapeuta otimista, transmitindo ao atormentado rei, perturbado por entidades perversas, a calma que lhe faltava para governar o povo hebreu. Se nós viajarmos através de outras páginas da Bíblia, particularmente do Novo Testamento, iremos encontrar o psicoterapeuta ideal, Jesus Cristo, dialogando com os espíritos. A mim comove-me o momento grandioso em que ele está no Monte Tabor, no silêncio da comunhão com Deus, acolitado por 3 amigos queridos, Pedro, Tiago e João, em uma madrugada esplendente de luz, e de repente transfigura-se, ergue-se da terra, evanescente e luminífero, e dialoga com os pais da raça hebreia, o grande legislador Moisés e o grande profeta Elias. Os dois vêm de além da morte homenagear Jesus, e a transfiguração do Tabor é o momento pré-culminante da imortalidade da alma, da prova iniludível da sobrevivência do ser aos despojos materiais. E quando termina esta cena de materialização ou de natureza energética, através dos fluidos que também são transmitidos pelos discípulos, esses deslumbrados dizem ao mestre: Senhor, erguemos 4 cabanas e aqui fiquemos na contemplação da divindade. E ele lhes dirá: não é possível. É necessário descer a península do Esdrelon, a planície, porque a montanha é o lugar de comunhão com Deus. A planície é o local das lutas com as criaturas humanas. Os rios nascem nos flancos dos planaltos e espraiam-se nas terras voluptuosas das planícies. As flores raras abrem-se nas partes mais difíceis do planalto, e embaixo é o charco, são as dores, são as agonias humanas. Ele veio, estrela polar, para iluminar a noite dos desvairados.
Então é necessário descer. É tão difícil descer. Descer sem rebaixar-se. Descer à criatura humana sem tornar-se vil, como aqueles que o aguardavam. E descem, e quando chegam à planície, um homem chega-se e fala-lhe com lágrimas nos olhos: Senhor, apiada-te do meu filho, pois que, ipsis verbis, um espírito imundo toma-o, faz que ele convulsione até babar sangue, e ninguém consegue liberá-lo, nem os teus discípulos conseguiram. Jesus olha o rapazito, que se apresentava numa crise que recordava a epilepsia, a convulsão epileptiforme, a baba, o olhar desvairado, a língua retorcida e o corpo convulsionado, e o mestre, dominado pelo inefável amor que dele se irradiava, acerca-se daqueles seres em litígio e diz com autoridade: espírito imundo, em nome de meu Pai, eu te digo, sai dele. O jovem novamente é vitimado por um estertor e tomba exaurido numa sudorese fria abundante. O pai distende-lhe a mão, ergue-o e devolve-o ao seu pai. O mestre ergue-o e devolve ao seu pai, que está emocionado. Era um fenômeno obsessivo. Então, quando ele sai com os companheiros, estes um pouco enciumados perguntam-lhe: por que tu conseguiste e nós não? Ele redargui: porque para esta classe de espíritos são necessários jejum e oração. As religiões que se derivaram do cristianismo estabeleceram o jejum estomacal e a oração verbal. Não há quem possa afirmar que o jejum de estômago produza valores ético-morais e que a oração verbal realize qualquer efeito de natureza ética. A que jejum ele se referia? Ao jejum dos hábitos infelizes, a mentira, o ódio, a inveja, o egoísmo. Jejuar aos males, a essas viroses perturbadoras que nos tornam insanos. Jejuar para ter autoridade com os espíritos infelizes. E orar seria repetir palavras. Daí na língua portuguesa os dois verbos rezar, dizer palavras memorizadas, e orar, que vem do latim os ores, boca, abrir a boca da alma, libertar-se do ego e plenificar-se de Deus. Abrir-se a Deus é orar, agir. Há uma história de Leon Tolstói, em que um homem trabalhava no campo e passou o sacerdote. Vendo aquele jovem arando a terra, o sacerdote disse-lhe: mujik, trabalhador, camponês, abandona a enxada e vem comigo ao templo orar. Ao que o jovem respondeu: não posso, Senhor, eu estou arando. E o sacerdote anuiu: de fato, arar é orar. A verdadeira oração não são palavras, são atos, são atitudes perante a vida, são comportamentos. Esta é a oração que do Evangelho segundo o Espiritismo pode ser vista na epígrafe, o sacrifício mais agradável a Deus dos nossos atos. Sacrificar a nossa inferioridade, fazendo uma listagem das nossas imperfeições e cada semana trabalhar psicologicamente para liberar-se, para diminuir, para logicar a respeito de um defeito nosso. Por exemplo, ciúme, que eu sei que aqui ninguém tem, mas anotar
Eu sou ciumento. Colocar até no espelho se não for casado. Eu sou ciumento. Mas por que nós somos ciumentos? Porque não nos amamos. Achemos que não merecemos ser amados. Porque quem não se ama não inspira amor. É lógico. E o ciúme é insegurança psicológica. Porque se alguém me ama, eu não vou ter medo de perder. Porque não se perdem afetos quando verdadeiros. Perdem-se pessoas frívolas, que se utiliza da afetividade sexual confundida com a afetividade profunda. Então são esses que nós perdemos. E se por acaso eu amo alguém que aparentemente me ama, mas que não me corresponde, eu não vou enciumar-me. Se ele é feliz, o indivíduo, masculino ou feminino, em outro lugar com alguém, eu consegui ser feliz por vê-lo feliz, não necessariamente comigo. Parece tão difícil, não é verdade? Ver a pessoa amada ser amada por outra, mas amar não é possuir. Amar é adornar de bênçãos para que o outro seja feliz. Então, o ciúme é insegurança psicológica. Também eu já tive muito ciúme. Hoje não tenho, Deus me perdoe. Então, diminuir. Dizer assim, mas meu Deus, se alguém me ama, é muito bom. Mas quando eu amo é muito melhor. Quando eu posso dizer a alguém sem palavras, ou até mesmo enunciar com palavras cuidadosas, mas é tão bom você estar aqui. Quanto eu gosto de você. Na minha idade eu costumo dizer, você é um filho do coração. Ter essa família da fraternidade é o sacrifício mais agradável a Deus. Vencer, diz Allan Kardec, as más inclinações, as tendências ao vício, à desconfiança, a retroceder no avanço do bem, a estar sempre discutindo, defendendo-se. Então, ao invés de armar-me a amar, é mais fácil amar do que armar-se. Então, Jesus é o pioneiro desses fenômenos vistos como esquizofrenia, epilepsia, depressão. E a mim me fascina quando, noutra passagem do Evangelho, ele em Cafarnaum era uma cidade da Galileia, onde estava o mar, que em realidade é um lago, por isso que o chamam de Genezaré, porque o volume de águas do mar da Galileia é menor do que o da Baía de Guanabara. Mas naquele local, amém, em que a temperatura era tão agradável que a rainha Cleópatra veio passar 2 verões na cidade de Magdala, às margens do mar da Galileia, em Cafarnaum. Na casa de Simão Pedro, o pescador, Jesus olhava o outro lado do mar, as montanhas da Decápolis. A Decápolis é uma palavra grega que significa as 10 cidades gregas do outro lado. E ele olhava aquela região que era detestada pelos judeus, porque os decapolitanos eram criadores de suínos. E o Talmud, um dos livros sagrados hebreus, condena a ingestão da carne de porco, desse animal imundo, porque ele é portador, muitas vezes, da morte, quando a carne não é bem tratada antes de ser assada. Deve ser levada ao cozimento para matar aqueles pequenos animais que se podem alojar em nosso organismo, deixando ovos terríveis do cérebro ao músculo do coração. Então Jesus olhava e um dia ele vai com os discípulos a uma daquelas cidades. É uma cidade que está em cima da montanha, entre as carpas. Ele sobe com os companheiros na direção da cidade. E quando vai atravessando o cemitério abandonado, levanta-se de uma sepultura um homem transvariado que começa a gritar:
Jesus de Nazaré. Notem, ele nunca havia estado ali. Por que me persegues? E Jesus indaga, quem és tu? Notem o diálogo. Nós somos legião, porque nós somos muitos aqueles que estamos neste corpo. Jesus olha e os Espíritos dizem, não nos mandes ao Hades, a uma região de imundícia, que seria um símbolo do inferno. Deixa-nos pelo menos tomar os porcos que ali pastam. E Jesus naquela cidade, Gadara, Gergesa ou Gersesa, compadece-se daquele homem enlouquecido e diz docemente, legião, em nome de meu Pai eu te ordeno, sai dele. O homem titubeia, cai, treme, tem uma convulsão e os porcos estouram e atiram-se do penhasco na direção do mar. Depois o homem enxuga o suor, recuperou a saúde mental e Jesus diz, vai adiante e apresenta-te aos gadarenos, para que eles saibam o que pode poder, o que pode fazer aquele que veio em nome de Deus. E o homem vai, e Jesus vai em pós com os seus discípulos, mas quando chega às portas da cidade, que era amuralhada, os gadarenos estão desesperados, porque os pastores de porcos vieram dizer que um estranho feiticeiro fizera estourar a manada, a vara, que se atirara nas montanhas, e eles estavam furibundos, porque eram judeus. Aquele que havia interferido com os seus eram inimigos. E então Jesus se acerca e o homem diz, foi ele quem me curou. Todos o olham e Jesus sorri. A expressão de cólera daqueles homens e mulheres. Então Jesus, eu venho trazer-vos, não nos interessa. Mas eu venho, não queremos nada de ti. Já nos prejudicaste o suficiente para um dia. Volve às tuas terras, deixa-nos em paz. Então Jesus compadece-se, qual ocorre conosco ainda hoje. Mas eu venho trazer, não nos interessa. E alguém mais precipitado pega uma pedra e atira. A pedra bate em Pedro. E Pedro exaspera-se e diz, mestre, pede a Deus para que um raio desça e os fulmine. Pedro era parecido conosco, nós parecemos com Pedro. As pessoas atemorizam-se. Não, nós somente queremos que te vás, que retornes, que nos deixes em paz, baste o prejuízo que já nos deste. Jesus olha os gadarenos, dá meia volta, desce a montanha, e o espírito Amélia Rodrigues concebe que eles haviam chegado em 3 pequenos barcos. Os gadarenos veio em seguida, e veio os 3 barcos no mar espelho, como se fossem as reticências de uma história que não foi concluída. Então, lá de cima, os nazarenos perguntam-se, mas quem era ele? Não sabemos. Que veio fazer? Não deixamos ele dizer. Qual era a mensagem? Não houve tempo. Os gadarenos trocaram Jesus pelos porcos. E até hoje, guardadas as proporções, troquemos Jesus pelas nossas paixões inferiores. Ele nos é útil no momento em que lhe pedimos ajuda, apoio, socorro. Mas não é útil quando ele nos pede socorro para o nosso próximo. Quando nos convida a ajudar, não, ele não nos é útil. Então é Jesus esse exemplo, mas os porcos, aqueles porcos teriam sido invadidos pelos espíritos? Claro que não. Quando os espíritos debandaram,
produzir uma psicosfera, uma mudança de vibração local, que os animais espantaram-se e caíram pela montanha, despedaçando-se nas frinchas da rocha. O Espiritismo vem hoje repetir as atividades de Jesus nas curas das enfermidades da alma, das obsessões, da depressão, da síndrome do pânico, mas principalmente a saúde moral vem nos dar através da sua dúlcida misericórdia. Hoje, leva-nos a evocar uma data algo remota, 29 de agosto de 1831, quando em Riacho de Sangue, hoje em Jaguaretama, no estado do Ceará, renasce na carne um apóstolo de Jesus, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. E a partir dessa data, 180 anos, exatos hoje, o excelente discípulo de Jesus, que é mártir cristão do século II, que se comprometeu com Maria Santíssima, amar a alma brasileira enquanto houvesse dores sob as luzes do Cruzeiro do Sul. Começa a experiência sublime da caridade e transforma-se no grande médico da pobreza do Rio de Janeiro, político que colaborou para a libertação dos escravos, que trabalhou em leis de beneficência e de progresso da cidade provincial do Rio de Janeiro. Doutor Bezerra, como ficou conhecido, era a desobsessão em pessoa. Certo dia, ele descia as escadas da então Federação Espírita Brasileira, que não é a sede atual, e o homem saiu atormentado, infeliz, e disse-lhe: doutor Bezerra, venho pedir-te socorro, a família está enferma, a mulher na cama, os filhos doentes, também eu, desempregado da miséria, penso em suicidar-me, depois de aniquilar a família inteira, tenho fome. Doutor Bezerra, com os olhos azuis transparentes de ternura, verte lágrimas. Não tinha uma moeda no bolso, havia dado tudo. Na semana anterior havia dado o anel de grau de esmeralda para que uma pobre mãe comprasse os medicamentos homeopáticos para o filho no morro e alimentos. Então ele se examina e não tem nada para dar. É provável que ele se haja recordado de uma cena, quando Pedro e João saíam um dia depois da morte e ressurreição de Jesus do templo de Jerusalém, e ao passar pelo meio dos miseráveis, de natureza moral e esfarrapados, um paralítico estende a mão e pede-lhes uma caridade, uma esmola. E Pedro lhe diz: não tenho prata nem ouro para dar-te, mas o que tenho dou-te, levanta-te e anda em nome de Jesus. E o homem, que era um obsidiado físico, desennovelou-se dos fluidos que o retinham na paralisia e ergueu-se, e a partir dali o povo de Jerusalém colocava seus doentes por onde passavam Pedro e João, para que a sombra deles, caindo sobre os enfermos, produzisse-lhes a cura. Doutor Bezerra, comovido, diz ao homem: venha, vou dar-lhe o que tenho, um abraço. E quando chegar a casa, abrace sua mulher, abrace seus filhos, porque a Mãe Santíssima irá resolver o seu problema. E o homem se foi. Ele morava no bairro da Tijuca, muito longe do centro, onde estava. A viagem de bonde era uma ninharia, mas nem isso ele tinha. Uma semana depois, ele desce a mesma escada da Federação Espírita Brasileira e encontra um jovem radioso que o aguarda. Doutor Bezerra, o senhor lembra-se de mim?
Vagamente, meu filho. Eu sou aquele paciente do seu abraço. O seu abraço curou-me. Chegando a casa, eu abracei a minha mulher, abracei os meus filhos, abracei os meus vizinhos, e eles me deram alimentos. Consegui trabalho. Então eu venho devolver-lhe o abraço, doutor Bezerra, em nome da gratidão. Esse apóstolo realizou as mais notáveis terapêuticas, desobsessivas, curadoras, iluminativas. Mas não é privilégio dele nem dos anjos. Estamos na terra para nos desincumbirmos deste dever de amar e de servir. Iniciemos pela autocura, pelo trabalho de autoiluminação. É tão fácil mudar o foco mental. Se estamos cultivando o pessimismo, pelo menos hoje, por hoje, digamos: Senhor, venha-me de luz, para que a partir de amanhã eu seja uma estrela no caminho das vidas. Hoje, pelo menos hoje, desculpemos alguém que consideramos nos ofendeu e amemos mais a quem já amamos. Digamos aos nossos parceiros, aos filhos, aos amigos: quanto bem eu te quero, como é bom querer-te bem. E se formos mais ousados, digamos: eu te amo. E sorriemos do verbo amar, mudando as estruturas da terra. A felicidade é fácil de ser conseguida, mas ela exige um largo esforço para ser mantida. Se objetivarmos, acima de tudo, a nossa imortalidade, e se buscarmos investir nos bancos da providência divina para o nosso amanhã, desde hoje, poderemos cantar hosanas, e ao invés da queixa, da reclamação, do estado continuado de animosidade, dizermos: meu Deus, eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que veem o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anilo e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu vejo o meu amor, mas diante da minha visão eu detecto os cegos, que se debatem na escuridão, que tropeçam na solidão, que choram da escuridão, por eles eu oro, e a ti eu imploro com miseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro e as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais. Ouve-se uma vez e não se esquece nunca mais. A voz melodiosa canora melancólica do boiadeiro, e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta prova na vida nova, voltarão a ouvir. Obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos que apertam mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas,
dores das vidas, pelas mãos de sinfonias, pelas mãos de poesias, pelas mãos de psicografias, pelas mãos de cirurgias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o filho de um corpo alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar, sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito. Eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados que se não podem movimentar. Oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também caminharão. Muito obrigado por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão ou uma tapera, um grabato de dor, um bangalô, um duplex, um ninho, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a presença do amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que me dê a mão, pelo menos a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão, mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, ou uma cama para repousar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu gritarei: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado porque eu creio em Ti, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Muito obrigado, senhores.